Então, hoje nós iremos estudar figuras de pensamentos, tá? Figuras de linguagem, parte 3 do livro de vocês, que está na página 96. Mas, no livro só apresenta apenas duas figuras de linguagem, a antítese e eufemismo. Mas eu irei ampliar todas as figuras de linguagens, porque todas elas são importantes. Desculpa, eu observo que tanto em concurso, em Enem, cai bastante figuras de linguagem. Então, se faz necessário, tá? Vocês ouvirem, aprenderem, conhecerem, tá? As figuras de linguagem, figuras de pensamentos, tá? Porque as figuras de pensamento fazem parte de um grupo das figuras de linguagem, ao lado das figuras de palavras, das figuras de síntese e das figuras de som, tá certo? Justamente essas figuras, elas são utilizadas para produzir maior expressividade na comunicação. As figuras de pensamentos trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Preste atenção, eu irei dar vários exemplos, tá? Das figuras de linguagens, figuras de pensamento. Preste atenção. Vamos começar com a gradação ou clímax. A gradação, tá? Na gradação, os termos da frase são frutos de hierarquia. É ordem crescente ou decrescente, tá certo? Por exemplo, as pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Então, houve aí uma gradação, né? Crescente. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram. Então, neste caso aí, a gradação vai ao encontro com o clímax, ou seja, o encadeamento dos verbos, né, se faz ordem crescente. E por isso trata-se de uma gradação crescente. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram. Por outro lado, se a gradação é decrescente, nós denominamos de anticlímax, tá? A decrescente, a gente chama de anticlímax. Por exemplo, eu estava longe, hoje perto, agora aqui. Então, houve já o quê? Uma ordem decrescente, que nós chamamos de anticlímax, tá? Vamos agora para a próxima. Então, nós temos a prosopopeia ou a personificação, tá? Consiste na atribuição de ações, sentimentos ou qualidades humanas a objetos, seres irracionais, outras coisas inanimadas. Por exemplo, o vento suspirou esta manhã. O vento suspirou. Então, acontece aí o quê? Uma prosopopeia, que também podemos chamar de personificação, tá? Nesse exemplo, né, sabemos que o vento é algo inanimado, que o vento não suspira, sendo esta uma qualidade humana, tá certo? Prosopopeia ou personificação, certo? Consiste em atribuir ações de sentimentos, qualidades humanas a objetos, seres irracionais ou outras coisas inanimadas, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. As paredes têm ouvidos. A parede tem ouvido? Não. Então, aconteceu o que aí? Uma prosopopeia, uma personificação. Ok? Uma outra. Eufemismo, que tem aí no livro de vocês, tá? Atenua o sentido das palavras, suavizando as expressões do discurso. Por exemplo, ele foi para o céu. Neste exemplo, a expressão utilizada para o céu ameniza o discurso real. Ele morreu.
É quando a gente vai dar uma notícia de alguém que faleceu, geralmente a gente chega assim, ele morreu, nosso amigo foi para o céu, né? Então, suavizou. Então, quando ele quer suavizar, ser mais leve na fala, então aí a figura de linguagem de pensamentos é eufemismo, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. O doente entregou a alma a Deus. Poxa, só aparece exemplo dessa forma, né? Uma forma bem mais leve de dizer que morreu, certo? Vamos para uma outra. A hipérbole, que é uma figura de linguagem baseada no exagero intencional do locutor. Isto é, expressa uma ideia de forma exagerada, tá? É a hipérbole, ou seja, a hipérbole exagera quando quer dizer alguma coisa. Por exemplo, o Iraque inteiro nadava no sangue de seus filhos. Então, houve um exagero na fala. Como? Ninguém vai nadar em sangue. Então, houve o quê? Um exagero na forma de se expressar. É uma hipérbole. Tá certo? Um outro exemplo. Liguei para ele milhões de vezes esta tarde. Exagero. Liguei 2, 3 vezes seria bem mais verdadeiro, né? Mas dizer que ligou milhões de vezes, então, isso aí acontece o quê? Uma hipérbole, tá bom? Vamos lá. Litote. Assemelha-se ao eufemismo, ou seja, é parecido com o eufemismo, né? Uma vez que atenua a ideia do enunciado mediante a negação do contrário, sendo, portanto, a figura de linguagem que se opõe à hipérbole. Por exemplo, aquela bolsa não é cara. Pela expressão destacada, é cara, né? Podemos concluir que o locutor enfatizou que a bolsa é barata, ou seja, a negação do contrário, não é cara. Ou seja, litote é aquela expressão que a gente usa para dizer ao contrário. Aí vamos dizer assim que alguém chega com uma roupa e a gente diz assim, que roupa bonita! Mas na verdade muitas vezes a gente está querendo dizer que a roupa é feia. Então quando há essa expressividade, né, de a gente querer dizer algo ao contrário para o outro, essa figura de linguagem a gente chama de litote, tá certo? Vamos ver se tem outros exemplos por aqui. Litote. Não tem, né? Mas que a gente pode chamar de alteração, hipermecanismo, domínio. Ok. Antíntese. Antíntese é que tem aí no livro de vocês, tá? Na página 96. A antíntese corresponde à aproximação de palavras contrárias, que têm sentido opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio, totalmente o oposto de amor, tá? Não tem como andarem de mãos dadas. Então, aí acontece uma antítese, né? No livro de vocês diz o quê? Consiste no emprego de palavras ou expressões que objetivam suavizar o conteúdo da mensagem. Não é falso. Vamos cortar. A antítese aí no livro de vocês diz, né? É uma figura de linguagem que expressa sentidos opostos no mesmo contexto comunicativo. Então, a figura de linguagem, a antítese, tá? É sentido oposto na hora de que você quer se expressar, tá certo? Vamos para outros agora. Paradoxos, né? Diferente de antítese, que opõe palavras, né? O paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias, aparentemente absurdas. Por exemplo, esse amor me mata e dá a vida. Então, nesse caso, o mesmo amor traz alegria,
vida e tristeza, mata para a pessoa. Então, paradoxo já é diferente de antítese. O que foi que a gente viu em antítese? Que expressa sentidos opostos, né, no mesmo contexto comunicativo. Já o paradoxo não, tá? Opõe palavras, né, corresponde ao uso de ideias contrárias, aparentemente absurdas, tá certo? Vamos agora para ironia. Ironia é uma outra figura. Todo mundo sabe o que é ironia, né? Ultimamente, as pessoas só sabem ironizar da vida do outro. Então, produz um efeito contrário. É uma intenção sarcástica, né? Maliciosa ou de crítica, uma vez que as palavras são utilizadas em sentido diverso ou oposto. Por exemplo, ele é um santinho mesmo. Estou sendo o quê? Sarcástica, né? Esse menino é tão estudioso. Estou sendo o quê? Irônica. Estou sendo sarcástica. Que não tem nada de estudioso, né? Dependendo do discurso dos falantes, fica claro que a palavra santinho foi utilizada em sentido oposto. Ou seja, não tem nada de santo, não tem nada de estudioso. Ele não gosta nem de estudar e é mal criado. Então, aí houve o quê? Uma ironia, tá? Uma outra, apóstrofe. Apóstrofe. Caracterizam as expressões no chamamento ou apelo. Função que se assemelha ao vocativo. Você sabe que vocativo é chamamento, né? Por exemplo, ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Então, houve aí o quê? Expressões de chamamento, de apelo, fazendo um apelo, tá? O chamamento utilizado antes enfatiza a indignação do locutor com a falta de telefonema, que alguém ficou de ligar e não ligou, tá? A gente não tem essa mania de se expressar dessa forma. Então, veja que as figuras de linguagem, elas estão presentes no nosso dia a dia, só que a gente não dá conta que todas essas falas nossas, ela tem uma explicação, está dentro da nossa língua portuguesa, tá? Tem mais. Então, hoje nós vimos gradação ou clímax, vimos presopopeia, né? Vimos eufemismo, vimos hipérbole, litote, antítese, paradoxo, ironia e apóstrofe. Lembrando que, peguem o livro aí de vocês, na página 96, tá? Tem apenas duas figuras de pensamento, a antítese e eufemismo. Aí, na atividade, tá? Eu vou esclarecer agora, mas vocês terão uma outra que vocês irão copiar no caderno e responder, de acordo com esse vídeo que vocês assistiram, que vocês irão ouvir, aliás, que vocês escutaram, tá? Só é voltar, prestar atenção que consegue, ok? Então, na página 96, figuras de pensamento, antítese e eufemismo. Vocês viram que antítese é uma figura de linguagem que expressa sentidos opostos no mesmo contexto comunicativo. E eufemismo consiste no emprego de palavras ou expressões que objetivam suavizar o conteúdo da mensagem, evitando que esse conteúdo seja representado de maneira desagradável ou de cunho ofensivo e constrangedor. Então, tem a leitura de uma canção aí, Certas Coisas, compostas por Lu Santos e Nelson Mota. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Primeiro, que palavras estabelecem uma oposição entre si nos versos acima? Ou seja, né, dentro da figura de antítese, quais são as palavras aqui, nesse texto, que estabelecem uma oposição? Tá? Vocês irão, lembram? Ódio, amor,
são opostos, é uma antítese, não é? Dependendo de como está sendo expressada, sendo colocada na frase. Então, quais são as palavras que estabelecem essa oposição? Segundo, a que figura de linguagem esses pares opositivos se referem? Qual deles? Leia o fragmento extraído de Memória Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Então, vocês vão ler o fragmento, tá? E vão responder o 3 e o 4. Né? Do segmento destacado no texto, associado às informações seguintes, é possível dizer que ele é predominantemente denotativo, concorde ou discorde da afirmação, justificando sua resposta, tá? Então, o segmento que vocês leram, tá? Destacado, desde o grande mergulho nas trevas, é totalmente denotativo? É denotativo. Então, sentido conotativo, né? Sentido figurado. Denotativo, quando a gente utiliza no sentido próprio, tá? Então, esse aí, vocês acham que foi empregado no sentido conotativo, né? O que está em destaque no fragmento, ou sentido figurado, tá? Quarto, o que significa em linguagem figurada mergulho nas trevas? Porque Machado de Assis não empregou a palavra que representa o fato real como ele ocorreu. Mergulho nas trevas, para Machado de Assis, ele quer dizer que é o quê? Que é o autor não empregou essa palavra com o objetivo de suavizar o impacto, né, de uma mensagem como, certo? E vocês irão responder essas duas atividades aqui e a atividade que segue abaixo sobre figuras de linguagem, figuras de pensamento, tá bom?